Oi, gente, nós vamos falar de um assunto aqui muito importante que nem sempre é citado, nem sempre é comentado, que é a questão da teocracia. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque alguns inimigos da igreja acusam os evangélicos brasileiros de quererem estabelecer uma teocracia e por isso criticam o nosso envolvimento na política. Bom, então vamos entender o que é teocracia. No seu sentido literal, teocracia quer dizer governo de Deus ou de um Deus. E aí existem duas concepções de teocracia, do Estado teocrático, digamos assim, né? Na primeira concepção é quando uma divindade ela exerce diretamente o poder político. O Antigo Egito, no Antigo Egito existia a figura do faraó, ele era considerado um ser divino, um deus, então ali era uma teocracia, porque esse ser considerado um deus exercia o poder político. E também o Antigo Israel do período pré-monárquico, ali na época dos juízes, também era considerado uma teocracia, porque Deus era considerado, era tido como o governante daquela nação. Aí depois vieram os reis, né? Então uma teocracia também, aqui já partindo para outra concepção, a concepção mais moderna, atual, é aquele tipo de Estado confessional, o Estado teocrático, é um Estado confessional onde o envolvimento da religião com a esfera pública é muito mais intenso. Tanto que a lei religiosa acaba regendo essa esfera pública. Existe, então, uma fusão, uma espécie de fusão entre os institutos religiosos e os institutos civis, tá? E, assim, nós temos hoje, por exemplo, como estados teocráticos, o Irã e a Arábia Saudita. E é comum que nos estados teocráticos a violação à lei religiosa seja considerada crime, ou seja, pecados também são considerados crimes e punidos pela via estatal. Bom, e quanto aos evangélicos brasileiros, nós não queremos estabelecer uma teocracia, tá? O que acontece é que nós, como qualquer pessoa, fazemos as nossas escolhas políticas, nossa conduta dentro da política é guiada por nossos valores e nossos princípios religiosos. Assim como há pessoas que são guiadas pelas suas ideologias, pela moral, por outras convicções, né? E veja só, fazer política guiado, inspirado nos princípios bíblicos, não é a mesma coisa que pegar os mandamentos bíblicos e transformá-los em lei civil. E outra coisa também, em todo país onde existe uma religião predominante, um credo predominante, esse credo acaba influenciando a mentalidade, o comportamento das pessoas, as instituições, a moral, né, a ética, e isso também vem refletir nas leis. Então, o Brasil é um país de maioria e tradição cristãs. Logo, a gente só pode esperar que haja alguma influência do cristianismo, especialmente dos evangélicos, que estão cada vez mais se envolvendo com a política. E para terminar, veja, nós não podemos aceitar nenhum projeto de teocracia cristã. Por quê? Porque Deus, ele separou, na nossa concepção neotestamentária, o nosso entendimento neotestamentário, é que igreja e Estado estão separados. São duas esferas separadas, distintas, com autoridades distintas. E já uma teocracia fundiria essas duas esferas. Então, isso não é correto em termos cristãos. Tá certo? Então, saiba aí essa verdade sobre a teocracia, sobre os evangélicos na política e não caia em falácias. Tá certo? Deus te abençoe e até a próxima.